Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Cá Cristina, sou a esposa do Jackson e eu resolvi fazer um vídeo pra vocês. Nós estamos há algum tempinho aqui sem aparecer aqui no canal. Eu resolvi ativar o canal aqui, tirar algumas dúvidas pra vocês que estavam acompanhando a gente no momento que nós estávamos reformando a gauchinha para viajar pelo Brasil e de repente resolvemos vir para Portugal e os nossos planos mudaram completamente. Bom, pessoal, vontade de vir para Portugal, eu confesso para vocês que eu nunca tive, porque eu nunca estudei sobre o país, eu nunca tive interesse, assim, de estudar sobre Portugal. Então, eu não tinha vontade de vir para cá devido a isso, eu nunca tinha me interessado a saber mais um pouco sobre Portugal, a conhecer Portugal, então eu não tinha esse desejo no meu coração de vir para cá. Eu sempre tive um sonho, sim, de sair do país e morar no exterior, mas nos Estados Unidos. Nós até seguimos vários youtubers brasileiros que moram lá e a gente via a rotina, o dia a dia e tinha o interesse também de um dia poder ir para os Estados Unidos e também viver lá. Só que quando eu conheci o Jackson no começo, quando a gente estava namorando, ele tinha comentado comigo que ele tinha uma vontade de ir para Portugal. E eu na hora disse para ele, Portugal? Eu acho que eu não iria para Portugal. Se fosse para mim desfazer, vender tudo que eu tenho aqui no país, para mim mudar de vida, mudar para o exterior, seria para os Estados Unidos. E ele falou, Estados Unidos eu também gostaria de ir. Então a gente sempre foi estudando sobre Estados Unidos e seguindo as pessoas, os youtubers brasileiros que moram lá, e vendo o dia a dia deles, e vendo a rotina, e sempre se interessando cada vez mais em se mudar e morar no exterior, lá nos Estados Unidos, mesmo sabendo a dificuldade, né, que não é tão fácil assim para morar lá, mas nós estávamos estudando a respeito. E esse era um sonho que a gente tinha, né? Poderia não se tornar uma realidade, porque a gente sabia as dificuldades que seria, teria que começar a guardar um bom valor, teria que pedir visto e tal, né? Então, assim, a gente tinha esses planos, mas não era para breve. No nosso coração era um sonho que a gente queria muito um dia poder realizar, mas nós ainda não estávamos preparados para isso. Então a gente foi seguindo a nossa vida no Brasil normalmente, né? Então foi aí que a gente comprou a gauchinha, né? E então o nosso sonho ali de momento era reformar a gauchinha e poder viajar pelo Brasil todo com ela. Esse era o nosso sonho de momento. O sonho dos Estados Unidos ficava aqui no coração, mas ficou guardado ali por enquanto, né? A gente não tinha ainda entrado em ação para poder executá-lo. Sabe aquele sonho que você sonha assim, você pensa, eu sonho com isso, mas sabe, um sonho assim distante que você sonha muito, você quer muito, mas que não tá no teu alcance no momento, sabe? Então eu deixava ele do ladinho ali, guardado, e sempre seguindo os youtubers, sempre vendo os conteúdos, mas seguindo a nossa vida, né? Porque a vida tem que seguir, afinal. Então a gente pegou, compramos a gauchinha no estado que ela tava, né? E pensamos assim, não, vamos reformar ela. Até o Thiago Frota fez ali uma camaradagem pra gente, sem conhecer a gente, deixou um pouquinho pra gente pagar depois, parcelado. Foi muito gente boa, o Thiago Frota, até ele é seguidor aqui inscrito do canal, o Thiago Frota. Na época ele foi muito legal com a gente, então a gente explicou pra ele que a gente não tinha todo o valor dela à vista e tal. E ele foi super gente fina, super gente boa e confiou na gente. E aí nós compramos a gauchinha. Começamos a reforma na gauchinha, estávamos bem animados para deixar ela bem bonitinha e tal, pra gente poder viajar. A princípio, viajar por perto, porque nós morávamos perto da praia, perto de Morretes, perto de uns lugares bonitos que a gente gostaria de visitar, de passear com a gauchinha. E mais pra frente, obviamente, quando o canal evoluísse um pouco mais, quando nós pudéssemos ao menos sobreviver do YouTube, nós íamos sim gravar vídeos no Brasil inteiro e quem sabe até fora do Brasil com a gauchinha. Esses eram os nossos planos. Mas tudo pode mudar, né? Às vezes a gente tem um plano na nossa vida, mas a gente não sabe o plano que Deus tem na sua vida. Então, por isso que eu digo que tudo pode mudar. Como o Jackson sempre fala, nunca diga nunca. Esse dia que nós resolvemos vir para Portugal, eu lembro que foi um dia muito aleatório. Porque eu não estava pensando sobre isso e acredito que nem o Jackson também mais. Eu tinha ido visitar o meu sogro, os meus sogros, né? E nesse dia, eu não lembro ao certo qual era o problema, mas eu e o Jackson, a gente estava um pouco estressado com alguns problemas do dia a dia, sabe? Algumas coisas, assim. A gente estava nesse dia um pouco, sabe, triste, assim, sei lá, um pouco estressado.
E de repente o pai dele, ele sempre falava que ele tinha um amigo que era caminhoneiro, trabalhava em Portugal e que gostava muito daqui, e sempre chamava o pai do Jackson para ir morar lá. Então nesse dia ele pegou e mostrou um vídeo desse amigo dele andando no caminhão e mostrando a paisagem que ele estava passando. Detalhe, prestem bem atenção nesse detalhe, ele estava passando por cima de uma ponte, uma grande ponte. O meu sogro não falou pra gente qual cidade que era, ele só falou que era Portugal. Eu vi aquela ponte grande, eu vi a paisagem por trás, sem aquelas montanhas, aquela natureza, aquela paisagem linda. E eu pensei assim, eu acho que eu moraria em Portugal. Meu marido olhou assim pra mim e falou, você tá falando sério? Eu falei, sério, eu acho que eu moraria em Portugal. E como nós seguíamos, meu marido na verdade, né, começou seguindo o Paulo Landim, que ele também é um caminhoneiro, só que ele trabalha nos Estados Unidos. E as paisagens que ele mostrava ali no vídeo eu achei muito parecido, ligou assim uma coisa com a outra, sabe? Eu falei assim, eu acho que eu moraria em Portugal. E meu marido de imediato já acatou essa minha vontade de querer vir morar pra Portugal, que ele já tinha antes e já, né, opa, vou aproveitar, né? Vou aproveitar que agora ela quer. Ele falou assim, você tá falando sério mesmo, amor? Eu falei, sim, eu moraria lá de verdade. Ele falou, então bora. Eu falei, bora, né? E a gente começou a assistir vídeos de como que a gente tinha que fazer para morar para Portugal. Como que era Portugal, começamos a pesquisar sobre as cidades. Detalhe, as cidades que a gente mais pesquisava era Aveiro, Viseu, Porto e Lisboa. E também Algarve, que eu achei muito lindo, eu gosto de praia, Algarve achei um paraíso. Só que nós começamos a pesquisar melhor sobre essas cidades para ver qual que era a cidade melhor pra gente recomeçar a nossa vida, né? E eu gostei demais de Viseu, o estilo dela, assim, eu achei muito bonito, sabe? Um jeito histórico, lindo. Assim como quase todo Portugal é. Mas Viseu, eu me encantei muito com Viseu. E a gente falou, então vamos pra Viseu. Foi aí que a gente pesquisou a respeito, como faria pra gente chegar e alugar uma casa, arrendar, né? Que eles falam arrendar. E eu vi que a gente precisava contratar uma relocation. Então eu comecei a pesquisar sobre as relocations mais famosas aqui em Portugal. E eu contratei uma delas, que é a Mônica, né? Vou falar o nome dela aqui pra vocês, pra quem quiser, como uma boa indicação, porque nós contratamos ela, tivemos uma ótima experiência com ela, um ótimo atendimento, deu tudo certo, tá? E ela começou a procurar nossa casa. Só que em Viseu, nós não conseguimos encontrar a casa que a gente queria. Nós queríamos mobiliada e que não fosse tão caro assim, tão alto um valor para que a gente começasse, né? Nós encontramos uns valores razoáveis no centro, mas elas não eram mobiladas. Aqui eles falam mobiladas, no Brasil a gente fala mobiliada, né? Tem uma certa diferença aí. E então elas não eram mobiladas. A gente queria mobilada justamente para economizar, para não chegar tendo que comprar móveis já de cara. Apesar das casas aqui em Portugal, a maioria vir com cozinha montada, você teria que gastar com cama, com colchão, com roupa de cama, com guarda-roupa, com isso, com aquilo, com uma mesa, né? Então a gente queria evitar esses gastinhos de início já, por isso a gente tinha preferência por casa mobilada. Até que um dia, a Mônica mostrou pra mim uma casa mobilada no centro histórico, mas no centro mesmo, gente. Uma casa totalmente central, só que não ficava em Viseu, ficava na Vila Real, uma cidade que eu nunca tinha pesquisado. Eu falei, Vila Real? Aonde fica Vila Real? Eu fui pesquisar, ficava no norte também de Portugal, e eu comecei a pesquisar a respeito sobre a cidade. Eu achei a cidade linda, ela é pequena, ela é bem pequena, ela é menor do que Viseu, mas é uma cidade bonitinha, tanto quanto Viseu. Eu falei, olha, ela tem um jeitinho assim de Viseu, só que é um pouquinho menor. Eu gostei dessa cidade. Eu falei assim pro Jackson, vamos fechar negócio, vamos pegar esse daí, porque olha, esse valor tá bom para uma casa totalmente completa. Gente, a casa completa totalmente. Tem cama, guarda-roupa, sofá, tem TV, tem internet, tudo que você precisa. Tem 2 banheiros, tem banheiro com ducha, tem banheiro com banheira, tem hidromassagem, tudo. 3 quartos, uma casa muito top. Eu falei, não, eu quero essa casa. Ainda mais no centro, com tudo perto. O que a gente precisava resolver para fazer a documentação, para ir na Câmara, para ir nos colégios, para ir nos lugares aí que precisa fazer todo aquele corre, né, de documentação quando você tinha, né, ainda a oportunidade de se legalizar como turista aqui, agora não mais tem, né? Agora não existe mais a manifestação de interesse, mas na época que a gente veio, ela ainda existia, então a gente estava correndo atrás de todos os documentos para poder fazer a manifestação de interesse. E, gente, tudo perto da nossa casa, não precisamos pegar um ônibus, um táxi para ir nesses lugares. Então foi muito bom escolher uma casa central para iniciar a nossa vida, para correr atrás de tudo.
E vocês lembram lá no começo, quando eu comecei a falar do vídeo do amigo do meu sogro, que eu disse pra vocês prestar atenção no detalhe da ponte do vídeo? Gente, por incrível que pareça, aquele vídeo foi gravado aqui em Vila Real, na ponte de Vila Real, que é uma ponte gigantesca que tem ali na avenida, numa estrada, que leva pra Espanha, que nós somos fronteira com Espanha aqui, e é em Vila Real, gente. Eu falei, como assim? Que coincidência, né? Quando eu falei eu moraria ali, eu vim realmente, literalmente morar aqui, na cidade onde o amigo do meu sogro estava gravando o vídeo. E no dia que eu vi esse vídeo foi no início de maio de 2023. E no final de novembro de 2023, nós já estávamos aqui em Portugal. Ou seja, nós fizemos o planejamento e viemos em apenas meses. Foi isso que aconteceu. Lógico, né? Eu sou uma pessoa evangélica. Eu pedi, sim, eu orei muito a Deus, eu busquei a Deus, para Deus falar comigo, para Deus me responder, para Deus confirmar se Deus estava com a gente nessa, se era pra dar certo, se era mesmo isso, se era uma decisão certa. E Deus, em todas as minhas orações, Ele me confirmou todas as minhas perguntas, as minhas dúvidas. Deus confirmou, Deus confirmava e sempre confirmando. Eu falei, não, se Deus é por nós, quem será contra nós, como diz a Bíblia, né? Se Deus confirmou, vai dar certo sim. Então eu vim com a minha fé, porque se eu fosse olhar pra mim, eu confesso pra vocês que eu acho que eu não teria coragem de vir. Eu vim pela fé mesmo, porque Deus já tinha me confirmado que nós iríamos ser felizes aqui, que ia dar tudo certo, que a gente poderia vir sim e tal. Então eu vim na minha fé em Deus, senão eu não teria vindo, porque eu tive momentos sim de quase desistir de vir, porque gente, não é fácil você ver os bens, as suas coisinhas, a tua família, que são bem maior, né? Tudo você deixar ali, desfazer dos bens materiais que você demorou pra conseguir, pra conquistar, ficar longe da tua família que você ama muito e sempre teve por perto, e é muita coisa na tua cabeça pra você assimilar. Então eu tive momentos assim que eu parei e pensei assim, será, meu Deus, será que eu faço isso mesmo? Será que eu não vou me arrepender? Trabalho também, a gente tinha uns trabalhos super estabilizados já no emprego, já fazia uns 5 anos já que eu trabalhava no mesmo lugar, meu filho trabalhava junto comigo. E são assim coisas que eu pensava, gente, eu tô abrindo mão de tudo isso, será que vai valer a pena? Tudo isso ficava na minha cabeça. Mas sempre Deus me consolava. Então eu falei, eu vou sim. Agora eu vou chegar na parte que eu vou falar do avião, galera. Gente do céu, eu tenho medo de altura. A primeira vez que eu peguei avião não foi pra vir pra Portugal, por incrível que pareça. Porque a cantora Taylor fez um show em São Paulo e a minha irmã e minha filha são muito fã dela. E elas queriam muito ver esse show. E esse show aconteceu, acho que foi uma semana antes da gente vir embora pra Portugal. A minha irmã convidou eu, o Jackson, a minha mãe, pra gente ir junto com elas. E a gente ia ficar no hotel enquanto elas iam pro show, porque elas não queriam ir sozinhas nessa viagem. Ela queria também, como uma forma de despedida, que a gente tivesse um momento especial ali, todo mundo junto, né? Então nós fomos, né? E todos nós, na verdade, era a primeira vez que nós ia pegar um avião e eu tava super nervosa. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu via notícias de pessoas que morriam de infarto e ficou nervoso no voo e teve um infarto e não resistiu. Eu falei, meu Deus do céu, eu já tava me vendo saindo nas páginas de jornais que alguém morreu, que uma mulher morreu no avião. E eu pensei, meu Deus do céu, será que não vai acelerar muito meu coração? Será que não vou ficar muito nervosa? Meu Deus do céu, eu vou voar naquela altura, né? E, gente, por incrível que pareça, eu coloquei muita expectativa, muito medo nisso, e no final foi muito mais tranquilo do que eu imaginei. Só que, pra quem já pegou voo do aeroporto Afonso Pena de São José dos Pinhais até São Paulo, sabe o que eu tô falando. O avião dá muita curva, gente. Meu Deus do céu. O pior de tudo que eu achei foi as curvas, porque o avião fazia assim, sabe? Ele se inclinava assim pra virar. Quando ele fazia essas inclinação, parecia que o avião ia cair de bico, sabe? Porque ele meio que entortava assim. Eu me segurava assim no banco e eu pensava, meu Deus, que é isso? Depois que eu fui assimilar que eram as curvas que ele tava fazendo. Porque daí eu quase não olhava pra janela, né? Eu não queria muito olhar pra janela porque eu não queria ter noção da altura que eu tava. Até quando o Jacques falou, amor, nós estamos passando, eu falei, não, nem fale onde nós estamos passando em cima, que eu não quero nem saber, eu não quero nem olhar pra janela. E eu ficava assim, sabe, olhando pra frente, olhando pra cima, olhando pra qualquer lugar, tentando distrair pra que eu não tivesse uma crise de ansiedade ali, né, e não passasse mal. Mas depois foi passando, tal, só as curvas mesmo que mais me incomodava, e até que eu achei que foi de boa, gente. O desespero ali na hora é mais por medo mesmo de altura, né, mas aquilo foi passando. Quando chegou o dia de nós irmos pra Portugal, eu achava assim, cara, eu acho que o avião
que vai para Portugal deve dar muito mais medo, porque ele é 2, 3 vezes maior do que o avião que você vai para um outro estado, né? O avião que você vai para outro país, ele é muito maior. Aí eu pensei assim, gente do céu, eu vou ficar com muito medo. Que nada, gente, me surpreendi. O avião maior é o avião melhor de pegar. Você nem sente as curvas, quando ele tá fazendo curva, você não sente que nem o avião um pouco menor. E eu achei muito bom mesmo. Pegaria de boa outros sem problema nenhum. Aquele medo, aquele pavor que eu tinha de avião, eu graças a Deus não tenho mais. Então, agora eu mudo a minha opinião, prefiro pegar avião do que navio, porque eu tinha um pouquinho de medo de navio também, mas eu achava que o pior pra mim era pegar avião, o pior era voar. Hoje já não tenho mais esse pensamento. Acredito que um dia eu também perco medo de navio também, tá tudo certo. E é isso, gente, queria compartilhar aqui com vocês de onde veio essa decisão de nós virmos para outro país, nós morarmos fora, no exterior, como que essa vontade veio. Na verdade, essa vontade sempre existiu, né, nos nossos corações, que nem eu compartilhei com vocês aqui, mas era para um outro lugar. E de repente surgiu a vontade de vir para Portugal, que é um lugar que nós nunca, eu pelo menos, né, o Jackson sim, já pensou em vir para cá, mas eu nunca tinha tido essa vontade. E tô amando o lugar. Muitas pessoas falam que os portugueses são xenofóbicos, que os brasileiros aqui são maltratados. Eu, particularmente, falando de mim, nunca sofri assim esse tipo de preconceito assim diretamente pra mim. Mas meu esposo, que trabalha com entregas, né, o Jackson, trabalha com entregas aqui, ele já sofreu sim um caso de uma pessoa xenofóbica que disse bem diretamente que não gostava de brasileiros, que não gostava dessa raça, não sei o que. Então, assim, existem pessoas xenofóbicas? Existem, mas são minoria mesmo. Eu acho que essas na internet aí que aparecem muito, são pessoas que gostam mais de ficar ali provocando mesmo, sabe? Gostam de ficar ali causando, provocando, mas que pessoalmente não é bem assim, gente. Pessoalmente é outra coisa. A maioria dos portugueses te tratam bem, tá? Te tratam normal. É o jeito deles, às vezes, de ser direto com algumas palavras que algumas pessoas mais sensíveis podem achar que eles estão sendo grossos, mas não, é o jeito deles de ser direto. Eles são direto mesmo, eles falam o que tem que falar, não ficam fazendo rodeio, né? Que nem no Brasil, a gente tem a mania de, às vezes, falar assim, não vou falar isso pra pessoa que ela pode entender mal. E você vai contornando uma situação pra poder falar, de repente, uma coisa que era só você falar não quero. Mas você pensa, bom, se eu falar assim, ela vai achar que eu tô sendo ignorante. Então você tem que rodear e falar com, né, procurar palavras para falar um pouquinho mais delicado, para que a pessoa não entenda que você tá sendo ignorante. Aqui em Portugal, isso não existe. Se eles têm que falar não, eles falam não. Se eles não querem, eles falam que eles não querem. E é isso, gente. Não é ignorância não, tá? Não entendam por mal. É o jeito deles de ser assim. Cada país tem sua cultura, tem seu costume. Assim como no Brasil, que é um país 10 vezes ou até mais maior do que Portugal, Brasil não tem só uma cultura, Brasil tem várias culturas, né, dentro do próprio país, né, que nem eu sou do sul, eu tenho meu sotaque sulista, eu tenho meu jeito de falar, tem palavras que, por exemplo, nós chamamos salsicha de vina, né, em Curitiba, e já pra cima do Brasil eles não falam vina, eles acham super estranho falar vina. Eu tinha um amigo de São Paulo que ele achou super estranho chamar salsicha de vina. E lá em Curitiba a gente chama. Então, assim como tem diferenças dentro do nosso próprio país, a gente tem que aceitar que tem diferenças também nos outros países, é óbvio, né? Então é só você saber aceitar as diferenças, você colocar na sua cabeça que é uma outra cultura, é um outro jeito, né? Que as pessoas têm um outro costume e saber se encaixar na cultura deles. Não querer trazer a tua cultura para um lugar, para uma outra terra. Você tem que saber aceitar a cultura deles e respeitar acima de tudo, que dá tudo certo, gente. Não precisa ficar com essa rivalidade, com essa coisa de que eu vou ser ignorante, se vier falar assim comigo, eu vou... Não, gente, a gente tem que viver em paz, a gente tem que saber respeitar, lógico, dentro do seu limite, né? Se a pessoa também for extremamente grossa, te xingar, te humilhar, algo assim, óbvio que você tem o direito de se defender. Mas, como eu disse, comigo isso nunca aconteceu, né? Graças a Deus. E esses tipos de pessoas são muito minoria, gente. A maioria te respeita e são gente boa, tá bom? É isso, gente. Isso que eu queria passar pra vocês, a nossa decisão. Eu demorei um pouco pra fazer vídeo aqui, porque nós estávamos ocupados com outras coisas. Eu também tenho meu canal lá no TikTok, que
que eu faço, que é um canal de comédia, então eu tava um pouquinho mais dedicando lá. Mas eu resolvi ativar esse canal novamente e eu vou estar postando vídeos aqui com vocês, vou estar dividindo algumas experiências, vou estar falando sobre algumas coisas aqui com vocês. Se vocês quiserem me fazer alguma pergunta ou quiserem que eu faça um vídeo sobre algum tema específico, é só comentar aqui nos comentários que eu estarei fazendo, estarei respondendo, tá bom, pessoal? E é isso, gente. Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.